Meu nome é Thaís Lemes Culver. Eu sou doutoranda de Ciência dos Materiais no Laboratório Lacerda com o professor Carlos Bergman. E hoje eu vou falar então um pouquinho sobre propriedades elétricas dos materiais. Aqui está o meu e-mail, caso alguém tenha alguma dúvida, né, com essa apresentação, pode entrar em contato. Mas por que então, né, estudar propriedades elétricas dos materiais? A apreciação, então, das propriedades elétricas dos materiais é muitas vezes importante quando na seleção, então, de materiais e processamento. Alguns materiais, eles precisam ser altamente condutores, como fios de conexão, enquanto outros se deseja que sejam isolantes. Mas, afinal, né, o que é eletricidade? A eletricidade, então, definição, é um movimento ordenado dos elétrons em resposta à força elétrica que atuam sobre eles, quando submetidos a uma diferença de potencial elétrico. Entender, então, o conceito de tensão, corrente e resistência elétrica, então, é fundamental para a gente dar, então, os primeiros passos nesse mundo da eletrônica, ou elétrica. Aqui, então, a gente tem um circuito básico, né, onde a intensidade da corrente elétrica, que aqui nós temos o Izinho, que percorre, então, esse circuito, ele é diretamente proporcional à força eletromotriz, ou seja, a voltagem, né, aplicada, e inversamente proporcional à resistência total do circuito. A corrente, então, ela é o fluxo de elétron em um condutor quando submetido a uma diferença de potencial. Geralmente, essa diferença de potencial é controlada por algum tipo de gerador, que transforma um tipo de energia em energia elétrica, por exemplo, uma bateria. A unidade, então, de corrente elétrica é ampere, e é geralmente representada em equações em circuitos pela letra I. A corrente elétrica ela pode causar alguns efeitos, né? Como, por exemplo, efeito térmico e efeito luminoso, que usamos no nosso dia a dia. O sentido real da corrente elétrica ela ocorre com o movimento de elétrons saindo do terminal negativo para o positivo. Só que na prática se usa o sentido convencional, ou seja, adota-se o sentido do fluxo de elétrons saindo do terminal positivo para o negativo. Nós temos aqui então a tensão também, que ela é resumidamente a tensão elétrica, ela é a diferença então de potencial entre dois pontos. Sua unidade é o volt e é representada nas equações e circuitos geralmente pelas letras U ou V. Ela é fornecida então no circuito através de um gerador. Geralmente nos circuitos eletrônicos, os geradores são baterias que transformam energia química em elétrica. Há também geradores mecânicos, solares, térmicos ou magnéticos, entre outros, né? Nós temos também a resistência. O que é a resistência? Então, ela é a oposição à passagem de corrente, é chamada então de resistência elétrica. Todo material possui uma certa resistência elétrica. Isso ocorre devido ao choque que os elétrons nos átomos durante a movimentação. O efeito causado por essa oposição é o calor. Determinados átomos oferecem maior resistência à passagem dos elétrons. Os materiais eles possuem facilidade ou dificuldade para a passagem de uma corrente elétrica. Isso ocorre devido à quantidade de elétrons na sua última camada. Os metais possuem poucos elétrons na última camada. Por exemplo, o cobre possui um elétron. Dessa forma, este elétron está fracamente atraído ao núcleo, podendo ser facilmente movimentado entre os átomos. Elementos que possuem a camada exterior completa são isolantes. E no caso de semicondutores que possuem 3 ou 4 elétrons na sua última camada, podem ser usados como isolantes ou condutores. Isso vai depender das ligações entre os átomos vizinhos. Mas isso a gente vai ver mais pra frente. Então, a partir disso, nós temos a primeira lei de Ohm. O que a lei de Ohm nos diz, né? A definição. Então, ela nos diz que uma corrente elétrica resulta do movimento de partículas eletricamente carregadas em resposta à força que agem sobre elas a partir de um campo elétrico extremamente aplicado. A lei de Ohm, ela recebe esse nome porque foi criada pelo físico alemão Georg Ohm, que viveu então entre os anos de 1789 e 1854.
E ele chegou à conclusão, então, da lei de Ohm no ano de 1827, depois de realizar uma infinidade de experimentos em diferentes condutores de energia. Neles, ele submetia a intensidades diversas, bem como voltagens. Com o passar do tempo, ele percebeu que alguns dos metais testados apresentavam uma relação entre a corrente aplicada e a diferença de potencial, que por sua vez se mantinham sempre constante. A lei diz que quando um condutor é mantido a uma temperatura constante, isso é, que não muda com o passar do tempo, a razão, então, entre a tensão existente entre dois pontos e a corrente elétrica também será constante. O resultado dessa conta é o que chamamos na física de resistência elétrica. Podemos dizer ainda que a lei de Ohm dita, então, que a corrente de um circuito elétrico ela é inversamente proporcional à resistência e diretamente proporcional à tensão. Nem sempre isso ocorre em condutores, porém, quando a lei é preservada, podemos dizer que se trata de um condutor ôhmico. Quando a resistência varia, temos um condutor não ôhmico. A equação, então, que demonstra a lei de Ohm é formada pela seguinte maneira, né? Temos a corrente, temos o valor, então, da tensão e o valor da resistência. Ou a gente também pode isolar a tensão ou isolar a corrente, depende do que a gente quer descobrir, né? E aqui embaixo, então, temos um exemplo que é só aplicação de fórmula mesmo, né? Suponha que um circuito elétrico composto de uma fonte e uma resistência apenas. A fonte possui uma tensão de 12 volts e a resistência é o valor de 4,7 kΩ. Qual o valor da corrente que flui no circuito? Só aplicação de fórmula. Bem tranquilo. Depois disso, então, nós chegamos à segunda lei de Ohm, né? O que a segunda lei de Ohm nos diz? Ela nos diz que a resistência de um condutor homogêneo de seção transversal constante é diretamente proporcional ao seu comprimento e inversamente proporcional à sua área de seção transversal, e depende do material que ele é feito. Ou seja, né, a resistividade é o nosso ρ, ela é independente da geometria da amostra, mas ela está relacionada à resistência através, então, da expressão ρ igual a resistência vezes a área pelo comprimento, né, do fio. Então, onde L, né, é a distância entre dois pontos nos quais a voltagem é medida, A é a área da seção transversal reta, perpendicular à direção das correntes. Ali estão as unidades, né? E o que isso quer dizer, né? Pegando o nosso circuitinho básico, a nossa resistência, ela só vai alterar quando a gente mudar o material com que essa resistência é feita, né? Ou o material, ou aumentar a área transversal, ou o comprimento do fio. Ou seja, a resistividade ou a resistência elétrica, ela representa o quanto o material se opõe à passagem da corrente elétrica. Condutividade elétrica, né? O que é a condutividade elétrica? É o movimento das cargas elétricas, elétrons ou íons, de uma posição para outra. Às vezes, a condutividade elétrica, que é o sigma, ela é usada para especificar o caráter elétrico de um material, mas ela é simplesmente o recíproco da resistividade. E aqui nós temos, então, uma tabelinha com alguns valores, então, de resistividade e condutividade elétrica de alguns materiais. Aqui também nós temos os valores, então, da condutividade de condutores, semicondutores e isolantes, né? A condutividade elétrica, ela é representada, então, pela letra sigma, e a resistividade elétrica, ela é representada pela letra ρ. Condução eletrônica, então. A condução eletrônica é o resultado do movimento, então, de partículas eletricamente carregadas em resposta a forças que atuam sobre elas a partir de um campo elétrico aplicado externamente. O número de elétrons ele pode variar de material para material. Com isso, existe uma variação do número de elétrons da última camada, que chamamos de camada de valência.
No interior da maioria dos materiais sólidos tem uma corrente que tem origem a partir do escoamento então de elétrons, ou seja, condução eletrônica. Banda de energia nos sólidos. À medida que os átomos se agrupam na formação ordenada cristalina de um sólido, os elétrons sentem a ação dos elétrons e núcleos dos átomos adjacentes. Essa influência é tal que cada estado atômico distinto pode se dividir em uma série de estados eletrônicos, aproximadamente espaçados, para formar o que nós conhecemos como banda de energia eletrônica. Para a maioria dos materiais, uma corrente resulta do movimento de elétrons livres, os quais são acelerados em resposta a um campo elétrico. Contudo, nem todos os elétrons presentes em cada átomo serão acelerados na presença deste campo elétrico. O número de elétrons livres depende, então, da estrutura da banda de energia eletrônica do material, ou seja, ele está relacionado ao arranjo do estado ou níveis eletrônicos em relação à energia. Então, a maneira segundo a qual esses estados são ocupados pelos elétrons. Aqui, então, nós temos a estrutura da banda de energia nos sólidos. O número de elétrons, tecnicamente excitados através de energia térmica, por exemplo, para a banda de energia, ela depende da largura do espaçamento e da temperatura. Quanto maior o espaçamento entre as bandas para uma dada temperatura, menor a condutividade elétrica. Nos materiais isolantes, a ligação iônica ou fortemente covalente. No material semicondutor, essa ligação é predominantemente covalente e relativamente fraca. Então, conceito, né? A banda de energia, então, corresponde ao nível de energia de um átomo isolado. As bandas de energia podem comportar, no máximo, 2 elétrons. A energia necessária para superar o gap de energia pode ser de natureza térmica ou luminosa. Quando o elétron é promovido para a banda de condução, ele deixa, então, na banda de valência um buraco de carga positiva, que também pode participar da condução. Ou seja, o que difere, então, um material condutor de um semicondutor ou um isolante é essa relação, então, desse gap de energia, que é um espaço entre a banda de valência e a banda de condução. Nos condutores não existe, né, esse gap. No semicondutor e no isolante ele existe. No semicondutor, o que acontece? Esse par de elétrons ele é excitado por uma força maior, então, que essa energia, ou band gap, ou gap de energia, e ele salta, então, de uma camada para outra, deixando, então, um par de buracos na banda de valência. E tendo um par de elétrons na banda de condução. Aqui, então, nós temos ilustrado, né, a ocupação dos estados eletrônicos antes e depois de uma excitação nos elétrons em um metal. Vemos que não temos a banda proibida, ou o gap de energia. E aqui nós temos, então, os estados eletrônicos antes e depois de uma excitação dos elétrons da banda de valência para dentro da banda de condução, para um isolante ou um semicondutor, onde tanto um elétron livre quanto um buraco são gerados. Então, a definição de gap de energia, ou banda de energia, ou band gap, é o espaço entre as bandas de energia na camada eletrônica, e é exatamente o que distingue um semicondutor de um condutor ou um isolante. Mobilidade eletrônica, então. Ao se aplicar, então, um campo elétrico, é esperado que todos os elétrons livres sejam acelerados enquanto durar esse campo, dando origem a uma corrente elétrica que aumenta ao longo do tempo. No entanto, isso não ocorre. A corrente elétrica atinge o valor constante no instante que o campo é aplicado, indicando que existem forças que contrapõem a esse campo. Essas forças, elas, na verdade, resultam do espalhamento dos elétrons pelas imperfeições no retículo cristalino, incluindo os átomos de impureza, lacunas, átomos intersticiais, discordâncias e vibrações térmicas, fazendo com que o átomo perca, então, essa energia cinética e mude de direção. No entanto, existe um movimento líquido dos elétrons na direção oposta ao campo, ou seja, a corrente elétrica. E qual é o efeito, então, que a temperatura tem na condutividade do material, né?
Nos metais, o aumento da temperatura ele diminui a condutividade elétrica. A agitação térmica reduz, então, o percurso livre médio dos elétrons, a mobilidade dos mesmos e, como consequência, a condutividade. Nos semicondutores e nos isolantes, então, o aumento da temperatura aumenta a condutividade elétrica, porque ele fornece a energia que liberta transportadores de cargas adicionais. Vamos falar um pouquinho, então, de semicondutores. Quando os átomos se unem para formar as moléculas de uma substância, a distribuição e disposição dos átomos ela pode ser ordenada e organizada. Chamamos de estrutura cristalina. Num semicondutor, os elétrons, então, eles podem ser excitados para a banda de condução por energia elétrica, térmica ou óptica, que seria a fotocondução, né? Nós temos um exemplo, então, do germânio de silício, que possui uma estrutura cristalina cúbica, como é mostrado na figura. Na prática, a estrutura cristalina ela só é conseguida quando o cristal de silício é submetido a temperatura a 0 graus absoluta ou menos 273 graus Celsius. Nessa temperatura, todas as ligações covalentes elas são estão completas. Os átomos têm 8 elétrons de valência, o que faz com que o átomo tenha estabilidade química e molecular. Logo, não há elétrons livres e, consequentemente, o material comporta-se como um isolante. Quando um elétron ele é excitado para a banda de condução, deixa um buraco ou uma vacância na banda de valência, que também contribui para a corrente. Na ligação covalente que nós mostramos aqui, nessa estrutura cristalina, cada átomo representado pelo silício une-se a outros 4 átomos vizinhos por meio de ligações covalentes, e cada uma dos 4 elétrons de valência de um átomo é compartilhado com um elétron do átomo vizinho, de modo que 2 átomos adjacentes compartilham 2 elétrons. Há 2 tipos de condução. Existe a condução intrínseca, normalmente com semicondutores intrínsecos, e a condução extrínseca, que acontece com semicondutores extrínsecos. Condução intrínseca, né? Semicondutores intrínsecos. Um semicondutor intrínseco é um semicondutor no estado puro, a temperatura de 0 graus absolutos ou menos 273 graus Celsius. Comporta-se como um isolante, mas a temperatura ambiente, em torno de 20 graus Celsius, já se torna um condutor, porque o calor fornece a energia térmica necessária para que alguns elétrons da camada de valência deixem a ligação covalente, deixando no seu lugar uma lacuna, passando a existir alguns elétrons livres no semicondutor. É a condução, então, resultante dos movimentos eletrônicos nos materiais puros. Esse tipo de condução ele se origina devido, então, à presença de alguma imperfeição eletrônica ou devido à presença de impurezas residuais intrínsecas. Essa condutividade ela é bem pequena. Temos também, então, a condução extrínseca, né? O que acontece com o semicondutor extrínseco. Há diversas formas de se provocar o aparecimento de pares elétron-lacuna nos livres no interior de um cristal semicondutor. Um deles é através da energia térmica, né, ou o calor. Outra maneira consiste em fazer com que um feixe de luz incida sobre o material semicondutor. Mas na prática, necessitamos de um cristal semicondutor em que o número de elétrons livres seja bem superior ao número de lacunas, ou de um cristal onde o número de lacunas seja bem superior ao número de elétrons livres. Isso é, só conseguimos isso tornando um cristal semicondutor puro, ou intrínseco, e adicionando-se a ele a dopagem, por meio de técnicas especiais, uma determinada quantidade de outros tipos de átomos, aos quais chamamos de impurezas. Quando são adicionadas impurezas a um semicondutor puro ou intrínseco, ele passa a denominar-se por semicondutor extrínseco. Ou seja, né, quando adicionamos intencionalmente uma impureza dopante para proporcionar elétrons ou buracos extras. Os semicondutores extrínsecos eles podem ser, então, do tipo P, com impurezas que proporcionam buracos extras, ou do tipo M, com impurezas que proporcionam elétrons extras. Os processos utilizados para dopagem são
Podem ser, então, por difusão ou implementação iônica, entre outros. Só que também devemos considerar que os elétrons têm maior mobilidade que os buracos e a presença de impurezas pode alterar também o tamanho do gap de energia do semicondutor. Semicondutor extrínseco do tipo P. Semicondutor, então, do tipo P é a introdução de átomos trivalentes, como um índio, né, num semicondutor puro intrínseco. Faz com que apareçam, então, lacunas livres no seu interior. Como esses átomos recebem ou aceitam elétrons, eles são denominados, então, impurezas aceitadoras ou átomos aceitadores. Todo cristal puro de silício ou germânio dopado com impurezas aceitadores é designado por um semicondutor do tipo P. O P, na verdade, ele é de positivo, né? Referindo-se à falta, então, de carga negativa do elétron. Ou seja, quando adiciona-se intencionalmente uma impureza dopante para criar buracos extras. Impurezas do tipo P ou aceitadores proporcionam buracos extras. Semicondutor extrínseco do tipo N. Esses semicondutores, então, quando acontece, então, a introdução de átomos pentavalentes, como o arsênio, num semicondutor puro intrínseco, faz com que apareçam, então, elétrons livres no seu interior. Como esses átomos fornecem ou doam elétrons ao cristal semicondutor, eles recebem o nome de impurezas doadoras ou átomos doadores. Todo cristal de silício germânio dopado com impurezas doadoras é designado, então, por um semicondutor tipo N. N de negativo, referindo-se à carga do elétron. Então, o semicondutor extrínseco do tipo M tipo N é quando adiciona-se intencionalmente uma impureza dopante. Impurezas do tipo N ou doadores proporcionam, então, elétrons extras, diferente do tipo P. Vamos falar, então, um pouquinho sobre o processo de dopagem. Então, quando são adicionadas impurezas a um semicondutor puro, ou seja, intrínseco, esse passa a ser um semicondutor extrínseco. As impurezas usadas na dopagem de semicondutor intrínseco podem ser de dois tipos. Podem ser átomos doadores ou átomos aceitadores. Átomos doadores têm 5 elétrons de valência, ou seja, são pentavalentes. Como exemplo, arsênio ou fósforo. Átomos aceitadores têm 3 elétrons de valência, ou seja, são trivalentes. Um exemplo, o índio, o galho, o bório e o alumínio. Vamos falar então agora um pouquinho do movimento dos elétrons e das lacunas nos semicondutores do tipo N. A lacuna ela comporta-se como se fosse uma partícula semelhante ao elétron, porém com carga elétrica positiva. Isso significa que quando o semicondutor é submetido a uma diferença de potencial, a lacuna pode mover-se do mesmo modo que o elétron, mas em sentido contrário, uma vez que possuem carga elétrica contrária. Enquanto os elétrons livres se deslocam em direção ao polo positivo do gerador, as lacunas deslocam-se em direção ao polo negativo. Ou seja, em um cristal semicondutor tipo N, o fluxo de elétrons será muito mais intenso, aqui representado então pela seta larga, que o fluxo de lacunas, representado pela seta estreita. Porque o número de elétrons livres, portadores maioritários, ele é muito maior que o número de lacunas, os portadores minoritários. Então, aqui tem uma representação. Vamos falar agora, então, sobre o movimento então, dos elétrons e das lacunas dos semicondutores do tipo P. Aqui, a lacuna ela comporta-se como se fosse uma partícula semelhante a um elétron, porém com carga elétrica positiva. Isso significa que, quando o semicondutor é submetido a uma diferença de potencial, a lacuna ela move-se do mesmo modo que o elétron, mas em sentido contrário, uma vez que possui carga elétrica contrária. Enquanto os elétrons livres se deslocam em direção ao polo positivo do gerador, as lacunas deslocam-se em direção ao polo negativo. Ou seja, num cristal semicondutor do tipo P, o fluxo de lacunas será muito mais intenso, aqui representado pela seta larga, que o fluxo de elétrons, aqui representado então pela seta estreita. Porque o número de lacunas livres, os portadores
maioritários é muito maior que o número de elétrons livres, que seriam os portadores minoritários. Bom, espero que vocês tenham entendido, né? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, então, pelo meu e-mail. Muito obrigada, então.